Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Pode Acreditar. E eu não posso deixar de pedir para vocês seguirem o Instagram do Pode Acreditar, @pode_acreditar. Lá tem o link para o YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho, todas essas funções aí que vocês estão acostumados a ouvir dos outros canais, é para fazer lá também, tá? E se inscreve, enfim, tem o link do Spotify, tá tudo lá. Então eu vou pedir para vocês estarem, movimentando, enfim, se inscrevendo, compartilhando, indicando, porque é assim que a gente vai conseguir atingir mais pessoas com essas histórias. Eu também vou pedir para vocês indicarem histórias aqui de Pelotas que vocês conhecem, que tem uma história bacana para contar. Vai lá, indica, manda um direct no Instagram do Pode Acreditar, manda um e-mail. O e-mail é contato@podeacreditar.com.br. E também você que quer ser nosso parceiro, quer também entrar junto pro time aqui do Pode Acreditar, colaborando de alguma forma a sua empresa, a anunciar, a gente pode estar passando aqui, enfim, colaborar com esse projeto que nasceu assim, né, no meu coração, mas eu creio que nasceu no coração de Deus, assim mesmo, pra gente estar trazendo histórias que eu tenho certeza que vão edificar muito. Eu tô aprendendo muito já. Hoje a gente tá gravando o nosso 4º episódio aqui, então você que está assistindo aí, são os nossos 4 primeiros episódios, já tem mais 3, então se você não assistiu, vai lá e assista. Eu quero que você comente, me fala, Débora, gostei disso, pô, achei bacana essa história, vamos trocar ideia, né? O legal não é apenas eu vir aqui apresentar uma história, também saber o feedback de vocês, daquilo que vocês acharam bacana, e assim a gente vai conversando. Bom, e sem delongas, eu vou apresentar a nossa convidada. Eu tenho, né, um carinho muito grande pela família, né? Já sou muito próxima da Nora, da Dona Vera, o Fábio, que é o filho, e conheço, né? E acabei conhecendo a empresa, já conhecia, obviamente, né? Porque é uma empresa, a gente estava conversando agora que eles estão à frente há 25 anos. A marca já existe há 30 anos. Então é uma empresa que aqui na cidade de Pelotas é conhecido, né? Você que colocou o seu filho no colégio, com certeza já deve ter ido lá, mandado fazer um uniforme. E o que me despertou é exatamente isso. Uma empresa que está há tanto tempo no mercado, eles já, né, estavam no prédio, foram para outro. Nesse pequeno tempo que eu conheço eles, eu já vi, né, mudanças, transformações, e eles estão sempre pensando assim, bom, agora o que a gente vai fazer de novo? Como que a gente vai mudar? E aí eu quis trazer essa história que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Dona Vera, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, contar essa história. A gente estava falando, né, das redes sociais, e eu sei, a minha mãe fala, ai, Débora, mas eu não gosto. Às vezes eu também, assim, a gente vai vencendo, né, paradigmas que tem na nossa cabeça, né, porque até esses dias eu falava com a Juliana dos Círculos, e ela falando, né, que os pais dela também viveram um momento que nunca precisou disso. Conseguiram, vamos dizer, se consolidar no mercado sem a necessidade de estar ali nas redes sociais, de estar movimentando. Só que hoje, né, já agora nesse tempo, a coisa mudou. Então, a pessoa, ela quer conhecer a empresa, mas ela quer conhecer quem é o dono da empresa, quem é essa pessoa, quais são os valores, o que ela acredita, né, o que ela fez para estar ali. Então, eu lhe agradeço muito da senhora vir aqui apresentar a sua empresa, a empresa da família, né? E eu quero que a senhora fale aí alguma coisa assim, enfim, fique à vontade. Tá bom, obrigada, Débora, pelo convite. E é uma alegria poder estar aqui, poder falar, compartilhar dessa experiência, que é uma experiência que foi algo assim, eu tenho certeza que foi algo que Deus sonhou primeiro também, e foi algo que eu busquei muito em Deus, né? Então, na verdade, eu tive os 3 filhos, né, muito próximos um do outro. Daí não trabalhei fora nessa época.
Quando eles começaram já, na idade de 15 anos, mais ou menos, o mais velho, eu pensei que eu podia fazer alguma coisa para ajudar, né, na questão financeira da casa. E fui buscar algo para fazer. E surgiu a ideia de costura. Eu não sabia costurar, não gostava de costura, mas uma prima minha trabalhava com costura. Ela fazia vestidos de viscose e vendia nas lojas do centro. E deixa eu vou lhe Na interromper, verdade, porque eu já fiquei curiosa aqui. A senhora, então, quer dizer que não trabalhava, nem tinha nenhum, vamos dizer, dom a princípio para a questão da costura. E os seus filhos já tinham 15 anos. o mais velho, O mais sim. velho já tinha 15 anos. É. E a senhora fazia o que até então? O que a senhora... Até então eu cuidava da casa e dos meninos. Dona de casa. Dona de casa. Cuidando da família, dos filhos. É, a gente teve na época, pouco antes, um mini mercado que eu cuidei também, mas não foi muito tempo. Tá. Então, daí eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer, porque eu não queria sair de casa em função dos meninos que, né, sim, ainda precisavam ainda que eu ficasse em casa. E aí fui buscar o que fazer. A minha prima essa fechava esses vestidos para uma outra mulher. E eu tentei ajudar ela a fechar esses vestidos também, né, como tipo uma renda para mim. E ela falou, tudo bem, eu vou falar com a dona da empresa lá, e se ela permitir que tu costure, porque o vestido era muito simples, era só passar uma máquina reta nos vestidos e estava pronto. Tá. E eu fui ajudar minha prima a fazer isso. Quando eu comecei a fazer esses vestidos com ela, essa moça, para quem ela entregava os vestidos, vendia no centro, em algumas lojas. E eu falei para minha prima, por que tu não faz isso? Em vez de tu estar costurando para essa mulher, por que tu não compra tecido e não faz? Ah, não sei, eu não tenho jeito para isso e tal. Aí eu trabalhei um pouco mais com ela e perguntei, se eu quiser fazer isso, posso fazer? Posso conversar com a tua patroa e tentar fazer esse tipo de trabalho? Ela disse, sim, pode. Falei com a patroa dela lá e disse assim, olha, desde que tu não vá nos meus clientes, tudo bem. Tá. Aí eu respeitei os clientes, comecei fazendo esses vestidos de viscose, que era tipo uma regata, né, vestido de verão. Sim. E deu muito certo isso. Comecei a fazer e deu muito certo. Eu tive que arrumar costureiras para fechar os vestidos, porque eu não sabia fazer tudo nos vestidos. E também não queria aprender a costurar. Tá. Aí arrumei as costureiras, começaram, né, eu cortava os vestidos, elas fechavam e eu fui vendendo bastante no centro. E ficou assim, tipo, todos os anos eu fazia isso. E a senhora vendia nas lojas? Como é que a senhora ia? Nas lojas. E mostrava seus Sim, vestidos. E elas compravam os vestidos. Tá. Então, no verão eu fazia isso. Chegou inverno, vou fazer o quê agora? Na época, usava-se aquelas parcas ou jaquetas reversível, com um lado era um tecido liso e o forro era estampadinho. Então, eu comecei fazendo aquelas jaquetas também, vendendo nas mesmas lojas que eu vendia os vestidos. Na época, entrou uma marca da China, que eu não sei se era Alberto, alguma coisa assim, que vendia muito barato aquelas jaquetas. E aí eu não tinha como competir com uma empresa, né, desse porte. Foi então que surgiu a ideia de, assim, eu tenho que buscar alguma coisa para fazer fora do verão, porque daí eu voltei só a trabalhar no verão com os vestidos. Eu tenho que pensar em alguma coisa para mim fazer o ano todo. E isso foi algo que eu busquei realmente em Deus, porque eu não tinha a menor noção do que fazer. Mas eu já queria trabalhar dentro da costura, porque daí eu já tinha as costureiras que faziam a facção para mim, eu já tinha um local onde eu podia trabalhar. A senhora já tinha um local, a senhora que alugava, a senhora usava o espaço ainda da... Eu tinha ainda espaço na minha casa, né? E eu tinha as costureiras que faziam a facção, eu cortava e levava tudo para elas lá, entregavam pronto. E eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu preciso aproveitar isso que eu já estou fazendo, mas isso não é o suficiente. Então, eu busquei muito em Deus isso, busquei muito em Deus. Isso foi na época, em 96, mais ou menos, 95, 96, ainda era a época do Colégio Santa Margarida, e eu tinha uma pessoa muito influente que trabalhava lá, que era diretora da escola, e eu pensei, né, eu acho que eu posso fazer os uniformes dessa escola.
Como a pessoa era bem influente, eu falei, vou lá, então, porque para mim era uma resposta de Deus quando eu pensei nos uniformes daquela escola. Tá. Vou lá conversar com ela e vou fazer os uniformes. Cheguei no outro dia lá, porque eu sempre fui muito imediatista, assim, você tem que fazer, e até porque eu tinha resposta de Deus nesse sentido, né? Porque aquela escola, para mim, veio de uma forma muito clara, né? Que eu podia fazer os uniformes. Fui lá, conversei com ela, ela falou, é o último ano que a gente está fazendo os uniformes com uma única malharia. A partir do ano que vem, serão, no mínimo, 3 malharias para fazer o uniforme. Se tu tem CNPJ, tudo certinho, tu pode entrar junto com eles. E eu fiquei bem decepcionada, porque eu pensei assim, não, vou chegar lá e eu vou fazer os uniformes e pronto, não vou ter que... Só eu ali. Mas eu não desisti da ideia e comecei a procurar algum lugar para alugar perto do Santa Margarida, que eu pensei, vou fazer os uniformes para essa escola, vou concorrer com mais 2, mais 3, mas eu vou fazer. E fui para lá, arrumei uma sala na 13 de maio, arrumei uma sala e comecei a fazer os uniformes do Santa Margarida. Tá. Começou, né? Não era ainda Arataca nessa época. Arataca era a nossa concorrente. Quer dizer, eu nem era concorrente da Arataca, entendeu? Porque Sim, Arataca, ainda nem a senhora estava iniciando ali. Porque a Arataca nem fazia para o Santa Margarida, ela fazia São José, que ela ficava bem na frente do São José, na Gonçalves Chaves. Tá. Então, eu estava recém começando, né? Comecei com essa escola e uns 3, 4 anos depois que eu comecei ali, eles venderam a marca Arataca. Tá. Né? O proprietário dessa marca saiu da cidade, foi para um outro lugar, vendeu para um outro rapaz, e esse rapaz não conseguiu tocar essa confecção. Né? Porque já era, na época, assim, uma confecção já bem forte. Eles atendiam vários lugares, e o São José eles atendiam direto. Então, já era uma confecção bem forte. E eu, ao mesmo tempo que eu pensava, meu Deus, como eu queria ter uma Arataca, mas eu pensava, é quase que impossível, né? Era muito longe, muito da sua realidade da minha naquele realidade momento. que eu estava naquele momento ali. Quando surgiu toda essa possibilidade de venda e de compra, eu pensei, nossa, a gente pode dar um jeito e comprar essa marca. E foi bem rápido, assim, porque o rapaz que estava vendendo a marca, ele estava bem decidido, que ele viu que ele não ia conseguir tocar a confecção, e nós compramos a marca. Aí, da 13 de maio, que era uma sala bem pequena, ali trabalhava eu e uma costureira. Então, eu continuava com a facção, mandava algumas coisas para fora. Aí, compramos uma máquina pequena de bordado, porque tinha que bordar aqueles uniformes. E trabalhávamos nós as duas ali. Era muito trabalho que a gente, né, só para as duas. E nisso aí a senhora costurava? Não, eu não costurava. Eu costurei algumas vezes, assim, porque, tipo, uma facção me entregou as coisas incompletas. E eu tinha compromisso com o cliente, eu tinha que entregar. Então, eu ia para uma máquina e arriscava fazer aquela peça. Mas eu nunca gostei de costura. Então, a senhora sempre teve uma visão empreendedora, sim, se tu pensar, não era né? para mim fazer aquilo ali. Eu não tinha como eu fazer aquele trabalho ali. Entendi. Mas eu sempre pensei assim, alguém pode fazer, né? E mudamos ali da 13 de maio, a gente foi para Félix da Cunha com o Dom Pedro. Aí era tudo junto também, era as máquinas, né? Aí eu já tinha algumas costureiras no local, as máquinas, a mesa de corte, era tudo muito apertado, muito pequeno o nosso espaço. Mas a gente estava se virando ali. Mas nisso aí a senhora já atendia o Santa Margarida, o São José e o Santa Mônica. Sim, os colégios essas mais... escolas, né? E eu trabalhava por encomenda, então era muito desgastante. Eu tive uma época assim, quando comecei a trabalhar com o Santa Mônica também, eu tive uma época de depressão por não poder atender a demanda. E aí as mães queriam uniforme para aquela data e não estava pronto e eu não conseguia quem bordasse. Então foi um tempo bem difícil, assim. Foi uma superação eu ter saído daquela depressão e ter continuado trabalhando assim. Foi um momento, então, que daqui a pouco a senhora pensou, será que eu conta. não consigo? E a senhora sempre firme, porque eu digo,
enquanto isso, a senhora era mãe dos 3 meninos, esposa, né? Aí já tinha mais uma menina, já tinha os 3 meninos, já tinha a Nath, então já tinha... Nossa, dona Vera. Mas a senhora lá firme. Eu, na verdade, assim, ó, quando eu tenho uma palavra que, para mim, eu recebi de Deus, eu não desisto, porque as coisas vão confirmando. Vão se acomodar, Deus vai colocando. Então, eu nunca... Era difícil, foi um tempo bem complicado, mas eu sempre via algo à frente, eu não consigo ficar no problema, eu sempre vou além do problema, eu tenho uma expectativa além daquele problema, além daquela situação. E eu lembro que, na época, eu falava muito isso, assim, quando tinha toda essa demanda das escolas precisando do uniforme, e poucas malharias que faziam uniforme. Tinha algumas, mas eram poucas. E uma vez eu conversando, eu falei, nossa, se alguém inventar de fazer um uniforme de pronta entrega, essa pessoa vai se dar muito bem. Porque não tinha na cidade. As pessoas faziam tudo. Todas trabalhavam por encomenda. Sobre encomenda. Não tinha nada assim, já pronto. Porque é um investimento alto, é muito difícil trabalhar com uniforme, com pronta entrega. Sim. Então, ninguém queria correr esse risco. E eu pensava, se tiver alguma pessoa corajosa, né, e quiser investir nisso, vai se dar muito bem, porque... Sim, é um mercado que está ali, que ninguém... não tem ninguém Mas atendendo. eu não pensava que pudesse ser eu. Esta pessoa. Não, seria, né? Aí mudamos da Félix, fomos lá para Osório com Dom Pedro, que aí já era um lugar bem melhor, já era uma loja maior, bem na esquina ali, assim, era um lugar bom. Mas ainda tudo junto, a fábrica, as máquinas, tudo no mesmo local. Da Osório, a gente montou na Fernando Osório uma outra loja para atender o Mário Quintana. Tá. Então, levamos a fábrica para a loja da Fernando Osório. E aí, na Osório, com Dom Pedro, ficou só as escolas, só os uniformes, não tinha mais a fábrica. Tinha a loja ali para estar num ponto estratégico perto das outras escolas que vocês já atendiam. E aí, expandiu para lá. Porque... aí a gente já atendia Castro Alves, o ESFA, aquelas escolas todas ali. Fomos com a loja para Fernando Osório, mas ainda não era isso, ainda tinha alguma coisa que estava faltando ainda. A gente precisava um espaço maior, precisava mais máquinas, mais funcionários. Compramos um prédio lá no Areal, bem pertinho da Ferreira Viana ali, para montar a fábrica. Montamos a fábrica lá no Areal. E aí foi assim, foi um tempo que a gente superou muitas dificuldades, mas a gente conseguiu evoluir muito também, porque tem um espaço muito bom. A gente conseguiu contratar mais costureiras, a mesa de corte, eu acho que era 3 vezes maior do que aquela que a gente tinha até então. Então, a gente começou um trabalho, assim, bem diferente do que a gente estava fazendo até então. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, dona Vera. Nessa questão, assim, normalmente, né, nas empresas, às vezes, principalmente a sua que tinha, né, tinha uma logística, as costureiras, enfim, tem uma pessoa que é mais do operacional, da execução, tem outro que é da administração, assim, que sabe, né, olha, vamos investir, podemos expandir, vamos reter. Outro que às vezes é mais visionário, né, já está lá, tipo, os outros estão enxergando agora e aquela pessoa já está enxergando lá o futuro. No caso da Arataca, a senhora, vamos dizer, se enquadraria em qual e quem, assim, ó, quem eram as pessoas que a senhora, tipo assim, trocava, né, trocava essa figurinha, vamos dizer assim, e aí, vamos expandir, não vamos para lá. A senhora... Na verdade, assim, eu sempre fui essa pessoa visionária. A senhora Eu sempre enxergou lá na frente. Muito à frente. Meu esposo trabalhava comigo nessa época e ele é bem mais prudente. Ele já... Ele tipo assim, né? Analisa o território então, muito. Dava mais esse equilíbrio, assim, né? Porque muitas vezes eu pensava, não, dá para fazer tudo isso. Não dá para fazer, precisa esperar um pouco mais. Entendi. Então... é importante ter esse equilíbrio, né?
Porque é importante ter a visão, né? Porque é a visão que faz tu expandir. Mas às vezes a pessoa tá ali, ela consegue calcular o risco, né? Porque também tu fica aqui, às vezes tu arrisca. Não, mas vamos pensar um pouquinho, vamos esperar mais. Então essa combinação é importante. A gente falava até agora numa conversa, tu tem que ter pessoas, né, do teu lado, pessoas que tu confia, né? Pessoas que tu sabe que estão ali para querer teu bem, para ter esse desabafo, ou até na hora que a coisa tá apertada, não vou conseguir, não, vai, consegue, prossegue, ou às vezes é a senhora, né, a pessoa que tá à frente do negócio é essa pessoa que tem aquela visão, que mesmo que todo mundo diga, não vai dar, não, vai dar. Eu tenho uma visão, né, a senhora mesmo é uma pessoa sempre de muita fé, sempre buscando em oração, então isso aí também faz a diferença, né? Na verdade, eu sempre acreditei muito, né? E quando eu fui percebendo assim que as coisas davam certo, que o caminho era esse mesmo, né? Então isso sempre me fortaleceu. E eu trabalhei muito também. Eu trabalhei muito, durante muito tempo eu trabalhei. Porque quando surgiu a questão dos uniformes de pronta entrega, eu sempre pensei assim, se tu te propõe a ter um uniforme de pronta entrega, quando os pais vão na loja buscar esse uniforme, tu tem que ter esse uniforme lá. Tá. E é muito difícil porque são muitas escolas e cada escola são muitos modelos, né? Sim. É muito variado. Abre o leque, né? Além de ter muitas escolas, já tem que ter muito. modelo, já pensa de cada escola. De cada escola ainda tem vários modelos. De cada modelo tem os tamanhos, tem as características, né, de cada um. Então, assim, foi muito desafiador também isso, né? Mas eu sempre tinha essa visão, eu preciso ter o uniforme. Se eu estou me propondo a ter o uniforme de pronta entrega e eu coloco isso, né? Sim. Que a gente tem uniforme de pronta entrega, é muito desgastante os pais chegarem, não tem, não, chega semana que vem, Então, até hoje, é um desafio. Né? É um desafio. Conseguir atender a gente vai melhorando, a gente vai crescendo muito nisso, porque a gente vai aperfeiçoando também nosso trabalho. Tá. Né? Mas é desafiador, é muito desafiador. E em 2015 foi quando a gente mudou da Osório para Andrade de Neves. Tá. Que na verdade que é onde vocês estão hoje, que né? essa mudança também foi algo assim, porque teve épocas que a gente pensou, vou vender tudo, não dá, muito desgastante, cansa demais. E aí a gente teve a ideia de conversar com um corretor de imóveis para ver como que era lá, se a gente quisesse vender, como que seria. Só que no meio da conversa, eu falei para ele, nessa época a gente estava lá na Osório, né? E eu falei para ele, eu queria um lugar, um espaço maior, porque a loja da Osório é pequenininha, eu queria um espaço grande. Ele falou assim, mas vocês querem vender ou vocês querem crescer? Eu falei, às vezes a gente quer vender, mas eu, particularmente, eu queria crescer. Lá no fundo, a senhora queria Eu quero crescer, não queria vender. Assim, deu 3 dias, ele me ligou e falou, Dona Vera, arrumei o espaço que a senhora quer, com estacionamento, um lugar bom e tal. Ele me ligou sexta-feira, sábado de manhã, 7 da manhã, eu estava na frente daquele prédio, olhando aquele prédio lá. E daí viu que era ali. Vai ser aqui, 2015. Então, quando a gente mudou para lá, também foi um desafio. Mas como que eu percebi assim tão claro? Porque a negociação do aluguel, foi tudo dando certo. Mas quando a gente mudou para a loja aqui da Andrade Neves em agosto, setembro, mais ou menos, no final do ano, fechou a Osório, que eles fizeram aquele corredor dos ônibus. Sim, para as obras, no caso. E a nossa loja era bem ali, bem na frente ali. Então, aquele local simplesmente... Ia ficar morto, assim, vamos dizer. Ficou por muito tempo. Então, ali eu vi assim também mais uma confirmação de Deus, né, daquilo que a gente estava fazendo e da direção que Deus estava nos dando. Quer dizer, Deus já estava indo à frente daquilo que a gente estava pensando, né? E o legal é que a senhora tem essa conexão, né? A senhora tem a conexão. Sim, quando fechou aquela rua ali, eu falei, meu Deus do céu, olha o tempo de Deus para as coisas acontecer. Nossa. Né?
E realmente aquele lugar ali ficou muito ruim, então para nós teria sido péssimo se a gente tivesse continuado lá. Tivesse permanecido ali. E aí foram para um local que é um local super Lindo, super eu lindo, amo aquele lugar ali, eu é. gosto muito daquele lugar, tem estacionamento, a Tem loja tudo, é ampla, e né? ficou muito bonito Bem ali. localizada, Aham. é perfeito. E aí estamos nós trabalhando, tudo muito tranquilo, tá indo tudo muito bem. Aí, 2 anos atrás, aconteceu a pandemia. Que foi Fecha as algo, escolas, tudo. sabe que alguns, sei lá, acho que uns 2 anos antes de acontecer a pandemia, eu tive uma percepção, uma época, de pensar, e se não vendesse uniforme, mas se parasse os uniformes? Sabe, aquele pensamento que vem assim rápido. Sim. Não vou nem pensar nisso, né? Olha que absurdo, não vou pensar numa coisa dessa. Quando aconteceu a pandemia, eu falei, meu Deus, era isso que eu estava pensando lá atrás. Era essa visão Parou que eu já tava. tudo, Sim. né? As aulas começavam em fevereiro, né? Parou tudo Sim, em fevereiro, março, no início de recém a gente março, tinha começado a trabalhar. Parou tudo, quer dizer, os uniformes não vai vender, é certo que não vai vender. E vocês com material pronto de A entrega, gente né? com material pronto, com, né, os Sim. boletos todos para pagar, as Os duplicatas tudo para compromissos pagar. todos. E no primeiro momento a gente foi fazer máscara, porque era o que dava para fazer, né? Não queríamos dispensar principalmente as costureiras, porque é um mercado bem complicado. Sim, é uma mão de obra que tem que ser qualificada, né? Ainda é mais, muito né? difícil. E aí tu E perde. as nossas costureiras, né, são pessoas que já estão há muito tempo junto. E a gente não queria dispensar e entra naquela situação toda. Graças a Deus a gente conseguiu passar por esse tempo. Resolvemos investir na nossa marca própria, né? Então a gente lançou uma coleção de inverno lá de moletons, de camisetas, de casacos, jaquetas. O Fábio e o Rafa, que já estavam mais ou menos trabalhando com a gente, começaram a investir mais na questão da mídia, né? Começaram a trabalhar isso, foram para o Instagram, trabalharam nisso. E foi o que nos ajudou a passar o tempo todo da pandemia. Nossa. Então, assim, quando eu paro hoje, assim, eu penso, eu falei, meu Deus do céu, como Deus é comprometido com tudo, né? Sim. Porque não é só o nosso trabalho, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte, mas Deus está muito mais comprometido, porque as coisas, depois que passa, depois que tudo aconteceu, eu olho e fico vendo, se não, Deus não está nisso aí, a gente não tem como enfrentar, né? Tudo isso. A gente não tem essa da preparação, forma que né? a gente enfrenta. Porque parece que não foi tão terrível. Sim, no como final, poderia ter sido. Sim, né? É verdade. Assim, olhando hoje, meu Deus, podia ter sido muito pior. E muitas empresas acabaram, né, nessa situação. Hoje fecharam muitas empresas, acabaram terminando. Eu acho interessante citar, a dona Vera fala do Fábio e do Rafa, do Rafael. Né? São os filhos, eu acho que a família também nesse momento é importante, né? A gente, né? Porque a gente tem recursos, às vezes, valiosos que estão ali do nosso lado, né? E nessa hora, que é aquela hora agora, nós precisamos, né, unir os talentos, unir as forças para a gente conseguir passar por esse deserto, né? Mas permanecer, porque aí era uma questão de conseguir permanecer, né? A questão de crescer, de não, vamos ver o que a gente vai fazer diferente, já que o que a gente, né, o nosso foco, né, o principal não é o do momento, é o que está tendo o problema, mas vamos se reinventar. E vocês tiveram essa percepção rápido para já poder movimentar. Foi bem rápido mesmo, assim, porque bem no começo, né, a gente fez fez as máscaras naquele tempo, mas aquilo não ia sustentar de jeito nenhum, né? Então a gente já teve logo essa ideia e os guris, né? Essa geração consegue com muito mais facilidade, né, entrar nessa área de rede social. Para eles é muito mais fácil do que se a gente fosse correr atrás para aprender e para fazer algo. Então eles entraram, né, forte nisso e foi o tempo da transição, digamos assim, né? A gente está nesse tempo agora
eles estão bem à frente do trabalho, eles já fazem praticamente tudo, todo o trabalho eles já sabem fazer, já conseguem administrar, já tem domínio, né, em tudo. E a questão do Story também, que foi a nossa marca, foi muito bom também, porque o resultado foi muito bom. Então, além de nos manter nesse tempo que o uniforme parou, foi algo a mais que a gente agregou. Agora não foi uma coisa para, vamos dizer, só para ficar naquele, não, agora não. Porque na verdade assim, a gente trabalhava muito nos uniformes até agosto, por exemplo. Depois a gente fazia alguma coisa do empresarial. Então, a partir do store, da nossa marca, a gente vai trabalhar o ano inteiro. Esse ano a gente já trabalhou o ano inteiro. Ano passado a gente já vendeu no inverno também, e primavera. Sim, porque aí vocês têm uma coleção, né, para todas as estações, para todos os momentos, que aí... Então, assim, de certa forma, é um outro tempo, né? É um tempo novo. É uma mudança, né? Uma mudança e essa transição também para os filhos, né? Porque, na verdade, quem vai seguir aquilo ali vão ser eles, né? Que legal. E me diz uma coisa, dona Vera, falando disso, até então eu vejo, então a senhora, vamos dizer, ativamente na empresa, a senhora teve, tipo, todo momento, vamos dizer, foi nessa época agora da pandemia, que aí os filhos entraram mais forte e agora está nesse processo deles estar assumindo. Mas, querendo ou não, Aratacá é um filho, né? Que a senhora tem também, que a senhora gerou no seu coração e que a senhora, enfim, teve todo o tempo, né? A ideia, gerou, enfim. Como é que é para a senhora, assim? A senhora se vê, a senhora precisa desse tempo de mais tranquilidade? Tipo, a senhora pensa assim, não, agora realmente eu quero que os filhos assumam. E eu, claro, querendo ou não, a senhora vai estar sempre ali, né? Sim. Por perto. Mas, ou não, a senhora pensa assim, não, olha, eu quero estar ali, ó, decidindo junto, fazendo. Como é que é a sua percepção? O que eu percebo, assim, é muito diferente hoje, né? É muito diferente do tempo que a gente começou, mudou muito. Então, até a maneira de administrar, a maneira de trabalhar é bem diferente hoje. Então, eu penso assim, se eu seguisse como eu vinha vindo até então, talvez não tivesse o crescimento que vai ter daqui para frente. Entendi. É importante essa oxigenação, é isso que pelo negócio é importante que eles... Essa mudança é importante, né? Entendi. Essa mudança é importante. E eu também me afastei um pouco, assim, não só em função do Covid, mas minha mãe foi morar comigo, né? Ela já estava viúva há 7 anos, foi morar comigo, ela tem 91 anos. Então, foi um tempo que eu pensei assim, eu preciso dedicar esse tempo para ela, eu preciso cuidar dela nesse tempo. Entendi. E para mim fica muito tranquilo eu sabendo que os filhos estão tocando e que eles conseguem ver o que a gente fez, aprender algumas coisas. Sabe? Então isso é muito tranquilo, porque... Sim, eles têm um histórico de tudo, né? Eles viram nascer também, né? E eles também trabalharam, né? Em pequenos, ajudaram também. Então eu vejo que é necessário essa transição. E é necessário abrir esse espaço para eles também. Certo. Né? A gente está sempre por perto, a gente está vendo o que eles estão fazendo, né? Tem todo o suporte, também, tem todo o suporte, mas eles precisam esse espaço, eles precisam fazer, né? Hoje da forma que tem que ser feito. Então, para mim é muito tranquilo, porque vai ser uma sequência, né? Vai continuar e assim a minha expectativa é que seja bem melhor. Sim. Né? Eu creio muito nisso, né? Os filhos, se eles têm essa percepção, se eles conseguem entender isso e conseguem captar esse ensino, né? Esse aprendizado durante esse tempo todo, eu acho que eles vão muito além. Eles são capazes de ir muito além. O potencial que eles têm hoje, né? É para ir muito além do que a gente foi. E perguntar assim, dona Vera, quando a senhora começou lá, né? A senhora já tinha um sonho, assim,
eu penso que a empresa vai estar lá, ou não, as coisas foram acontecendo e a senhora aproveitou as oportunidades, tipo, viu aquilo, aqui tem oportunidade, aqui tem oportunidade. Ou não, a senhora já vislumbrava lá na frente, olha, meu sonho é ter uma loja de confecção, onde vai ter tantas costureiras, onde eu vou atender não somente as escolas. A senhora tinha essa visão já, vamos dizer, né, já conseguia ter essa noção, ou não, as coisas foram acontecendo e a senhora foi aproveitando? No início foram acontecendo, né? Depois eu já comecei a visualizar, assim, já ver, né? Mas no início não, no início as coisas iam acontecendo e eu percebia, é uma oportunidade que a gente pode crescer. Mas depois quando a gente veio mesmo ali para Andrade de Neves, já era algo assim que eu via, né? Eu tinha sonhos com uma loja maior, com um espaço mais bonita, né? Eu já sonhava com uma loja assim. Que legal. E dona Vera, e se a senhora pudesse assim dizer assim para quem até está nos vendo, né, os empreendedores, porque o início não é fácil para ninguém, né, para a senhora não foi, que nem a senhora falou, teve muito trabalho, na verdade, né, até esses dias eu estava vendo, não me lembro um videozinho que tinha, e a pessoa assim, eu quero ser empreendedor para fazer o meu horário, para não sei o quê. Eu trabalhava 8 horas, aí a pessoa trabalhando assim, tipo, 12, 14, fim de semana, não tinha horário, né? Então, às vezes, as pessoas fazem uma expectativa errada, né? Do ter empresa, ter o meu horário, de não ter horário, de achar que vou estar segunda-feira tranquilo em casa, enquanto os outros estão trabalhando. E não, o empreendedor, ou ele está fazendo, ou ele está pensando, ele está criando, ou ele está já vendo. Tipo, ninguém pensou na segunda-feira, ele já está lá domingo pensando, olha, amanhã eu tenho esse compromisso, amanhã A senhora, qual foi o maior, assim, se a senhora pudesse dar uma dica, o que a senhora acha que é o maior aprendizado da sua experiência, assim, que a senhora pudesse dizer, olha, isso aqui é fundamental a pessoa ter ciência antes de começar um negócio ou de querer o negócio. Tipo, alguma coisa que a senhora acha legal, assim, da pessoa ter essa visão, olha, saiba disso. Uma das coisas que eu vejo assim que para mim foi muito importante, né, a questão de perseverança, determinação, ter foco, saber onde ela quer chegar e como que ela vai chegar, né, e acreditar sempre, acreditar. Eu tenho essa dependência em Deus que eu não consigo pensar em fazer algo sem saber que Deus está no controle. Então, para mim é mais tranquilo assim, né? Mas eu creio que muita determinação. A gente precisa mesmo querer as coisas e correr atrás e trabalhar se for necessário, porque às vezes nem é tanto trabalho, né? Mas é saber administrar, é saber cuidar, conduzir, né? Tomar decisões pessoas, corretas. Tomar decisões na hora certa, de forma certa, né? Mas determinação mesmo, né? Determinar e... Sim. Se Deus te dá uma visão, a gente falava, né? Se Deus te dá... Tem, né, frase que é comum, assim, né? No nosso meio, vamos dizer, a gente falar, né? Se Deus dá a visão, Ele vai dar a provisão. Mas, muitas vezes, a gente duvida da gente mesmo, a gente também não... Às vezes, não tem fé suficiente, né? Acha, não, será que eu vou conseguir? E uma coisa muito comum, assim, eu acho essa questão mesmo de não acreditar na gente mesmo, achar que a gente não é capaz, né? E eu creio sim, a gente é capaz desde que tu determine isso. A senhora ouviu isso alguma vez? Assim, a senhora teve sei lá, alguma coisa que poderia ter lhe marcado de dizer assim, não vai conseguir, e como a senhora administrou, ou não, a senhora... eu ouvi sim, muitas vezes isso, né? Não vai dar certo, não tem como, é um sonho muito fora da realidade, não tem como acontecer e tal. Mas eu sempre tive essa perseverança, né? Assim, vai dar certo, sim, vai dar certo. Eu sempre acreditei muito que poderia dar certo. E os sinais que iam acontecendo também, para mim sempre foram coisas assim que, né, eu tinha confiança em continuar, né? Não era nada que eu fazia assim sem, pode dar tudo errado. Eu não tinha esse medo, né? Eu não tive esse medo.
Eu sempre acreditei. Quando ia com fé, sabendo que já tinha dado certo. Era só uma questão de trabalhar para a coisa acontecer. Então, eu creio assim que as pessoas, quando conseguem manter assim, né, essa firmeza, essa perseverança, determinação, e se tiver que trabalhar, trabalha, né, vai dar certo. Não pode desistir. Não pode desistir dos sonhos, né, daquilo que a pessoa... Fala que a primeira pessoa que fracassa é aquela que desiste, na verdade. Porque se tu insistir e perseverar, uma hora a coisa vai acontecer. A gente pode errar, muitas vezes nós erramos, né? Mas eu acho que o bom é quando tu percebe os teus erros, quando tu admite, né? E tu, se caiu, levanta, vou seguir, né? Vou começar tudo de novo, se for o caso. Eu ouvi também do depoimento da outra menina, ela falava assim, ó, reconhecer e recomeçar. Não tenha humildade, né, de reconhecer tuas falhas e recomeçar. Então, eu acho que também cabe nisso que a senhora está falando. Exatamente isso. Vai errar no processo, vão acontecer coisas assim. Enfim, nós, né, estamos ali em processo de aprendizado, né? Ninguém nasceu sabendo, né? Ainda mais montar uma empresa e com tantas variáveis, lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar com fornecedor. Enfim, tudo que envolve, né, esse negócio, vamos dizer assim. Mas quando a pessoa sabe que, beleza, isso aqui tá errado, vou fazer diferente. Não é parar, fiz errado, vou desistir. Tá, pronto, não tenho talento para isso. Não, quem é que te diz? Tu tá num processo de aprendizado. A questão é tu saber onde tu errou, ou que tu podia ter feito melhor e procurar não errar mais nas mesmas coisas. Dona Vera, então, hoje a Arataca, então, ela fornece uniformes, então, para as escolas, tem a pronta entrega para as escolas, né? Tem das empresas, os uniformes, né, para as empresas também. E tem a confecção própria. Que vocês estão sempre, a gente vê, eu vejo, acompanho também, são lindos os materiais, se vocês forem ali na Arataca, então você não precisa ir lá só para encomendar o seu uniforme, seja da empresa, seja só mandar fazer a camiseta, né, alguma coisa específica de escola, não, você pode ir lá, quero comprar uma roupa, quero ver, né, como você vai numa loja, a Arataca tem coleção, tem abrigos, tem camisetas, são lindos, cores né, e eu vejo que cada vez mais, né? E assim, algo que a gente sempre priorizou, a questão da qualidade do material, do acabamento. Então, é uma dificuldade também que a gente encontra, né, para conseguir manter qualidade, para conseguir manter acabamento, ter esse padrão mesmo, né? Então, a gente faz isso, já fazia com uniforme, e a gente mantém na confecção também, manter, porque é a marca, né? Tipo, realmente querer manter o mesmo padrão, porque a marca Arataca. E a gente colocou o slogan, né? O básico bem feito. Então, é algo assim que tu tem que... Sim, né? Prezar pelo... Tipo, se tu põe como slogan aquilo, então tu preza por aquilo, né? E é muito legal, assim, eu acho que com certeza a empresa tende a crescer, eu acho que toda essa experiência desses 25 anos, né? Tu aprende muito, eu digo, nesses 2 anos de pandemia, as empresas que conseguiram se reinventar e continuar também foi uma lição enorme, né? E a tendência é isso. Na verdade, a gente nunca para de aprender, né? A gente está sempre aprendendo mesmo, porque acontecem coisas assim que a gente nem imagina que possa acontecer, e quando tu vê, tu tá naquela situação e tu precisa sair daquela situação, tu precisa achar uma maneira de resolver aquilo lá, né? E aí a hora que a gente, né, faz a diferença, né? Aí é a diferença de quem continua e quando tu percebe também que tu tem muito mais condições do que tu pensava que tinha, né? Quando tu supera, quando tu vai além, tu percebe, né? Nossa, eu posso mais do que eu imaginava. E é na dificuldade, normalmente, que a gente aprende e a gente vê esse potencial, né? Que quando tá tudo tranquilo, tu meio que até às vezes te acomoda, né? Mas quando tu vê que tu supera uma coisa que se te falasse lá atrás, tu ia dizer, não, eu não vou conseguir passar por aquilo. E tu passa,
É muito legal. Dona Vera, muito obrigada. Não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa, deixar um recado, mas eu lhe agradeço do fundo do coração da senhora ter aceito o convite de compartilhar conosco a história da Arataca, a história da família de vocês, né? Eu tenho certeza que é um orgulho para vocês, assim, porque uma empresa, além de tudo, além, óbvio, do sustento da família, enfim, mas vocês têm famílias ali, né? Pessoas que trabalham com vocês. Então, vocês não impactam só ali o núcleo, vocês impactam outras pessoas, outras vidas, né? E isso é muito legal, assim, é realmente um legado que tu vai, que deixa, né? E a questão, assim, de funcionários mesmo, né? A gente aprender a lidar também com as pessoas, com funcionários, com fornecedores, com as pessoas que colaboram com a gente também, né? Sim. Tudo é aprendizado, tudo a gente vai aprendendo, né? E a gente vai cada dia tentando melhorar, cada dia tentando, né, fazer de uma forma assertiva, né? E quando a gente tem funcionários lá bem antigos que estão junto, então é muito bom esse processo todo, né? E algo assim que eu quero falar mesmo é que as pessoas acreditem, né? Que as pessoas realmente tenham fé e possam, né, saber que há um Deus que está pronto sempre para nos ajudar, e o que ele mais ele quer é ver a gente crescer, a gente, né, realizar os sonhos, sim, prosperar, deixar, né? Deus tem esse legado, que os filhos, os netos possam continuar aquilo que a gente começou. E te agradecer pela oportunidade de estar junto aqui, foi muito bom mesmo. Que bom, Dona Vera. Muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio nosso. Até o próximo. Não esqueça lá de se inscrever no Instagram. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.